Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês já nessa semana, que vocês tenham uma semana abençoada, na luz de Deus, na presença de Deus e com as bênçãos de Deus. Amém? Eu passo aqui para trazer uma palavra bem simples, aleluia, mas de que tem grande importância. Então, irmãos, aleluia, nós vamos estar orando nessa madrugada, vamos começar um propósito na madrugada, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus, de 21 dias, esse propósito vai ser de 21 madrugada, e a partir da meia-noite de hoje, né, que hoje é segunda, amanhã terça-feira, já começa terça-feira, então a partir da meia-noite já é terça. Então, nós vamos fazer um propósito de 21 dias na madrugada. Então, você anota, caso você venha fazer conosco, anota o dia que você vai começar. E vamos fazer esse propósito por vida espiritual, para libertação. Quebra de maldição, todo tipo de maldição. Nós vamos orar, nós vamos clamar na madrugada, aleluia, por quebra de maldição, tanto para nós quanto para nossa família. Amém? Louvado seja Deus. Você que quer entrar conosco nesse propósito, começando já nossa madrugada, que já é terça-feira, e o horário, depois da meia-noite, o horário que você orar já é madrugada, após a meia-noite. Até às 5 da manhã, você pode orar em qualquer horário que é madrugada, tá bom? E nós vamos fazer 21 dias. Para a glória de Deus, para Deus repreender e jogar por terra toda obra maligna contra nossas vidas. Porque, irmãos, não é porque nós estamos na presença de Deus que nós não sofremos opressões. Nós sofremos opressões, sim. E todo crente sofre opressão. Todo crente que se coloca na presença de Deus para estar fazendo a vontade de Deus, ele sofre perseguição por espírito. Ele sofre, ela sofre, não adianta, não tem como fugir disso. Porque é como uma luz acesa que atrai. Você já viu uma luz acesa, como ela atrai mosquito? E você já viu as mariposas, borboleta? As mariposas, elas ficam rodeando em frente à luz, não é? Elas ficam, por causa do quê? Por causa da claridade da lâmpada da luz, as mariposas ficam em volta, né? Os mosquitos ficam em volta. Você já viu isso? Na rua, quando você passa assim, que a luz está acesa, né? Principalmente quando tá muito calor, né? Aí aqueles bichos, aqueles mosquitos, eles ficam tudo em volta da luz, assim. Por que isso acontece, irmãos? No mundo espiritual, de forma espiritual, é por causa da luz que você carrega. Então, esses mosquitos, esses bichos que ficam assim em volta da luz, circulando a luz, são representados por demônios. Por quê? Porque você é luz. Você tem a luz de Deus na sua vida. Então, os espíritos, eles ficam assim, rodeando. E nós precisamos estar orando pela nossa vida espiritual. Porque no mundo espiritual, meus irmãos, o adversário, ele não cessa de lutar. Ele não para. Há muitas pessoas que dizem assim, eu não entendo. Que nem já teve várias pessoas que já falaram assim para mim, irmã, eu não entendo. Eu abri um propósito de oração e jejum, e parece que quanto mais eu oro, parece que quanto mais eu me consagro, parece que quanto mais eu busco a presença de Deus, mais opressão eu sinto. Tem uma coisa que não me deixa, Irmãos, isso acontece, igreja, por causa, quanto mais você se aproxima da luz, quanto mais você é cheio da luz, mais os demônios vão ficar irritados. Só que os demônios, os espíritos, não podem tocar em você. Ele não pode tocar, porque a luz não deixa. A luz é um bloqueio. Então, meus irmãos, a Bíblia diz aqui no mundo vão ter aflições. Jesus, ele foi oprimido. Você viu o que diz lá em Isaías 53? Que ele foi oprimido,
pelas nossas ofensas, pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades. Ele foi oprimido, ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro. Então, Jesus, ele foi oprimido. Mas existe uma diferença entre ser oprimido e ser possesso. Oprimido, qualquer pessoa pode ser oprimido por espírito. Não é? Ele está sendo oprimido, não é porque ele está em pecado. Está oprimido por conta de coisas que estão ao redor. Não é por causa de coisa que ele faz. Entendeu? Jesus, ele foi oprimido não porque ele tinha pecado. Não porque ele vivia fazendo... Não, não era nada disso. A opressão que ele sofria era externa. Não era interna. Mesma coisa com nós. A mesma coisa. Se você ora, consagra, jejum, está na presença de Deus, ou fraco, ou forte, não importa. Você está na presença de Deus. Então, o adversário, ele fica ao derredor. Espíritos lutando, sabe? Para entristecer, para abater, para trazer angústia, sabe? Então, ele fica ao derredor procurando ali, sabe? Procurando uma chance, uma oportunidade para te atingir, mas ele nunca consegue te atingir por causa dessa luz que te protege. Então, meus irmãos, nós não podemos parar de orar, porque a opressão espiritual, todos passam por essa opressão espiritual. Todos. Por mais que o homem, por mais que a mulher seja consagrado, não vai ficar livre dessas coisas. Não vai. Porque o próprio Jesus foi oprimido. Então, agora ser uma pessoa possessa de espírito é outra coisa. A possessão, o espírito está na vida da pessoa. A opressão é diferente da possessão. Possessão, a pessoa está possessa por aquele espírito. E opressão é a pessoa que sofre opressões por espírito. Aleluia, louvado seja Deus. Mas Deus, ele é o guarda de Israel. Ele sempre guarda o seu povo. Sempre. Sempre. Aleluia. Às vezes a pessoa pensa, nossa, eu sou crente, eu estou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, mas eu sinto uma opressão, uma coisa, nossa, onde que está meu erro? Qual é o meu pecado? Qual que é o meu erro que eu estou praticando? Que essa opressão não sai nunca, fica assim, sempre essa opressão, quando é uma coisa é outra, quando não, é por conta disso, irmão, por causa da luz, porque você está se aproximando da luz cada vez mais. Então, aqueles espíritos, aqueles mosquitos, né, que nós já falamos, fica em volta da luz. Mas não tenha medo, eles não vão derrotar o crente que vive na presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Então nós vamos iniciar esse propósito na madrugada, irmãos. Vamos iniciar esse propósito na madrugada por vida espiritual. Porque assim Deus me toca. Porque, olha, a opressão espiritual, a tendência da opressão espiritual não é diminuir, é aumentar. Você viu que Deus me revelou a semana passada que eu gravei um vídeo, que eu vi aquele monte de porcos? Ali nada mais é do que espírito, irmãos. Espíritos. Sabe, que vem para atormentar as pessoas na terra. E muitas vezes esses espíritos, eles não escolhem corpos para entrar, para usar. Não, eles não escolhem, aonde tiver uma brecha, eles entram. O mundo jaz no maligno. Esse reino aqui está no maligno. Então, Jesus Cristo, ele está tentando resgatar algumas almas por meio do seu espírito deste mundo que está no maligno. Ele está tentando resgatar ainda. Só que nós vemos pela palavra, por tudo que tem acontecido, que o cerco está fechando. Ou seja, o tempo está acabando. O cerco, falta pouquinho para fechar. Falta muito pouco para fechar. Então, Jesus está tentando salvar alguma ovelha perdida nesse mundo perdido. Por quê? Porque os espíritos estão cada vez mais tomando o mundo, está cada vez mais tomando a mente das pessoas, estão cada vez mais, sabe, tomando a vida das pessoas. Porque esse mundo está caminhando para o fim e o diabo está desesperado porque ele não quer ir para o inferno sozinho. Ele quer arrastar uma multidão com ele.
Nós precisamos estar em oração e nós vamos iniciar esse propósito de oração 21 dias. Marca no calendário aí o dia que você está começando, porque pode ser que aconteça de acontecer alguma coisa em meio ao propósito, que você não vai conseguir orar por um motivo ou por outro, enfim. Daí você já tem o dia anotado, você vai contar 21 dias no seu calendário. Compreender, meus irmãos? Vamos estar orando. Vamos estar buscando a presença de Deus para a nossa vida espiritual, para a vida espiritual da nossa família. Vamos estar intercedendo, não vamos parar. Então nós vamos estar clamando ao Senhor, começando já esta madrugada. Amém? E nesse propósito, quanto mais você se oferecer para Deus em louvor durante o dia, você que tem possibilidade de louvar durante o dia, louve o nome do Senhor, sabe? Faça algo útil para a obra de Deus, qualquer coisa relacionada à obra de Deus, porque você está ali servindo a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus nas alturas. A palavra de Deus diz aqui em Cantares de Salomão. Foi essa palavra que Deus me deu. Cantares de Salomão 2. Que diz assim: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales, o qual entre os espinhos, tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Aleluia. Olha o que diz. Eu sou a rosa de Salomão. Esse livro de Cantares de Salomão, irmãos, Salomão escreveu esses versos, esse livro de Cantares, aleluia, se referindo como cânticos de algo maravilhoso que existe entre esposa e esposo, que fala que o primeiro, a esposa anela pela presença do seu esposo. Então ele escreveu, mas esta palavra aqui, todo o Cantares de Salomão, ela é revelada a nós no sentido espiritual. Espiritual. Quem é a rosa de Saron? A rosa de Saron é o Senhor Jesus. Ele é a rosa de Saron. Eu sou a rosa... Está bem claro. Eu sou a rosa... Eu quem? Salomão? Não. Aqui está se referindo de forma espiritual. Eu sou a rosa de Saron. Jesus Cristo, santo. Aleluia. Eu sou a rosa de Saron. O lírio entre os vales. Qual o lírio entre os espinhos? Jesus viveu aqui na terra entre os espinhos. Ele viveu entre os espinhos. Aleluia. Tal é a minha amiga entre as filhas. Qual a macieira entre as árvores do bosque? Tal é o meu amado entre os filhos. Desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. O seu fruto é doce ao meu paladar. Que fruto? A palavra. A palavra de Deus, ela é doce no meu paladar. A palavra de Deus, ela é doce no seu paladar. Quando você fala da palavra de Deus, é como se a sua boca se tornasse como mel. Aleluia. Ainda diz em Provérbios, a Provérbios nos revela, aleluia, come mel, meu filho. E que mel é esse que a palavra? É a própria palavra de Deus. Ela é doce ao nosso paladar. Entre a macieira dos bosques, tal é o meu amado entre os filhos, e desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, aleluia. Quem é o amado da igreja? Quem é o amado da igreja? Senhor Jesus é o amado. Ele é amado pela sua igreja. Ele é invocado pela sua igreja. Aleluia. E desejo muito a sua sombra. A sombra do Onipotente descansarei. Então a nossa alma, ela tem sede de descanso.
por mais distante que você esteja da presença de Deus, por mais que você esteja distante de Jesus, a tua alma, ela sente sede de Deus. A tua alma, ela sente sede de um descanso. Ela sente sede, ela sente vontade de descansar. Aleluia. Desejo muito a sua sombra. O Salmo 91, irmãos, eu não sei se vocês sabem, o Salmo 91, a quem é que o salmista Davi se direciona ao Salmo 91? Quem é que ele está falando? Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Quem é que o salmista está se referindo? Aleluia. Louvado seja Deus. Quem é que o salmista se refere ali na palavra do Salmo 91? Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Eu vou ler aqui só para você entender. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nós lemos o Salmo 91. É uma oração de proteção? Sim. O Salmo 91. A oração daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Lá, Cantares, para você ver que Cantares de Salomão, ele é totalmente espiritual. Aleluia. A sombra do Onipotente, e direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E quem é que o salmista aqui está se referindo? O salmista aqui falava da pessoa de Jesus Cristo. Aqui, esse salmo era o Espírito de Deus falando na boca de Davi sobre Jesus Cristo, que ainda ia nascer, que ele ainda ia nascer sobre a terra para trazer salvação à humanidade. Então, o salmista aqui, o Espírito Santo, colocou esta palavra no coração de Davi. E ele escreveu, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, todo o Salmo 91 está se referindo à pessoa de Jesus. O salmista estava revelando aqui que Jesus iria vir. Aleluia. Se você leu ele todinho e analisar, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Então, todo o Salmo 91 é dirigido à pessoa de Jesus. Estava sendo revelado a Davi. Mas aqui ele teria vitória. Jesus, ele é a sombra. A Bíblia diz que ninguém vai a Deus se não for por Jesus Cristo. Ninguém alcança Deus se não for por Jesus Cristo. Então, se nós só alcançamos Deus por Jesus Cristo, esta sombra que a Bíblia está se referindo aqui é o Senhor Jesus. Esta sombra aqui é o Senhor Jesus. Todo este salmo é voltado para a pessoa do Senhor Jesus, porque estava sendo revelado a Davi que ele haveria de vir. Então nós oramos aqui porque é uma oração que o Espírito de Deus deu a Davi, uma revelação, e ele escreveu. E isso hoje tem nos abençoado, porque aqui é uma determinação de Deus. Darei ordem aos meus anjos ao teu respeito. Então, se este salmo foi dirigido para o Senhor Jesus, ele andou no mundo por 33 anos, foi oprimido, foi angustiado, passou por tudo, mas nenhum mal lhe tocou. Tudo o que aconteceu com o Senhor Jesus foi porque o próprio Pai, Deus, permitiu. Mas aqui ele teve a proteção. Ele é o meu refúgio e é a minha habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Então já tinha sido dado ordem a respeito da pessoa de Jesus. Aleluia. Já tinha sido dado ordem. Então, é a mesma coisa. O Senhor, esse salmo, ele é poderoso.
porque ele é um salmo, uma oração de proteção. E não é uma proteção de apenas de agora, não é uma proteção duradoura. Uma proteção duradoura. Então é muito importante nós estarmos orando esse Salmo 91. Então é o que revela aqui em Cantares de Salomão. Aleluia. Debaixo da sua sombra, desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento. A sombra do Onipotente, que é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então o livro de Cantares de Salomão, há quem diga e há quem pregue que aqui é entre esposa e marido, marido e esposa, entre casais. Eu não concordo e eu vejo todo esse livro pelo lado espiritual, porque o escritor está dizendo aqui, eu sou a rosa de Saron. E quem é a rosa de Saron? É o Senhor Jesus. Ele é a rosa de Saron. E quem é os filhos que aqui está falando? Os filhos somos nós. E quem deseja assentar a sua sombra? Somos nós. Aleluia. Então, esse livro é todinho espiritual. É levado para o lado espiritual. Diz aqui o 9. O meu amado, o 10. Meu amado, o versículo 10. O meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. O Senhor Jesus convidando a sua noiva, que é a igreja, convidando, aleluia, levanta-te, aleluia, versículo 10. O meu amado me fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Aleluia. Jesus convidando as almas, convidando nós, convidando você, convidando todo pecador, vem. Porque ele convida todos aqui, porque ele já pagou o preço, ele já ofereceu o sacrifício vivo na cruz, então todos têm o direito de salvação. Levanta-te, formosa amiga minha, e vem. Venha para a minha presença. Então esse livro, irmãos, ele é todinho espiritual. É o amor que Jesus expressa para com a sua igreja. Quando fala aqui da esposa, anela pela presença do esposo, a igreja do Senhor na terra, anela pela presença do noivo, que é Cristo. O noivo é Cristo. E a igreja é a noiva, a igreja é a esposa, tão amada, tão desejada, porque imagine que Jesus ele veio aqui na terra, sofreu, passou martírio, passou fome, passou sede, sofreu todo tipo de tribulação aqui na terra. Então ele aguarda ansiosamente pela sua amada, pela sua igreja, por as almas que através do seu sacrifício se renderão aos seus pés. Ele aguarda ansiosamente. Jesus não vê a hora de buscar a sua igreja, o seu povo, que ele conquistou na cruz do Calvário. Jesus conquistou a nossa alma na cruz do Calvário. Aleluia. Para nos dar salvação, redenção, remissão dos nossos pecados. Então, ele aguarda ansioso por este momento. Aleluia. E nós precisamos estar preparados para a sua volta, para o seu regresso, abandonar o mundo, deixar o mundo, as coisas do mundo, as influências do mundo, que é tudo ilusão. As coisas do mundo é tudo passageiro, é tudo ilusão. Aleluia. A única coisa que nós podemos, aleluia, ter garantia, porque foi o próprio Senhor Jesus que nos ofereceu, é a salvação da nossa alma. Aqui na terra não temos mais nada seguro, nada. A única coisa que nós podemos ter certeza é do que Ele nos prometeu, a salvação da nossa alma. Ele nos prometeu a salvação.
Então fica firme, irmã, fica firme, irmão. Aleluia, fica firme. Olha, luta todo mundo tem, eu tenho, você tem, o vizinho tem, o outro tem, o parente tem. Todo mundo tem luta, tem provação, tem tribulação nessa vida. Dificuldade material, todo mundo passa. Enfermidade, todo mundo tem. Quando não é de um jeito, é de outro. Então, meus irmãos, nós não podemos abandonar nossa cruz só por conta de uma enfermidade, por conta de um problema, por conta de um levante, por conta disso, por conta daquilo. Nós não podemos, irmãos, fazer isso. Ser tão negligente sabe, deixar a palavra de Deus para trás e deixar a palavra de Deus para trás. Não podemos fazer isso, negar o nome do Senhor, porque Ele sofreu tanto. Ele foi martirizado para salvar a minha alma, para salvar a tua alma. Ele sofreu na cruz. Ele pagou um preço altíssimo e foi preço de sangue. Valorize isso. Valorize o sacrifício de Jesus na cruz. Valorize. Valorize, valorize o sacrifício. Tá difícil? Tá difícil para todo mundo, minha amada. Tá difícil para todo mundo. Aleluia. E falando nisso, irmãos, eu quero pedir oração para uma sobrinha minha. Ela chama Edilete dos Santos Reis. Ela está com câncer, né? Está fazendo tratamento. Ela é uma pessoa de meia idade, não é tão velha, mas também não é tão novinha, né? Mas ela tá sofrendo bastante, né? Tá sofrendo bastante, ela tá nessa luta aí. Lutando contra o câncer. Então, o nome dela é Edilete Santos Reis. Aleluia. Apresenta na oração. Também tem a irmã Fernanda. Tem uma jovem que está desviada, afastada da igreja. Agora a mãe dela disse que ela já voltou para a presença de Deus. Ela já voltou, já se reconciliou na igreja, já se reconciliou. Mas quando ela começou com o câncer no seio, ela estava totalmente afastada da presença de Deus, mas ela também está passando, é Fernanda, sobrenome não sei, é Fernanda. Ela também está passando pelo tratamento do câncer. Uma menina nova, acho que de aproximadamente 37 anos, 35, alguma coisa assim. Então, irmãos, todo mundo tem problema. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, vamos orar, apresentar essas duas pessoas na mão do Senhor, para que Deus dê graça. E aqui também tem irmãs aqui que está fazendo o tratamento do câncer, né? Tem irmãs aqui que me mandou mensagem no Instagram, que está enfrentando aí um período de enfermidade, né? Com câncer, foi diagnosticada com câncer. Vamos estar orando, aleluia, louvado seja Deus. Inclusive, eu quero pedir para essas irmãs, para essas pessoas deixar seu nome aí no canal, para não só eu orar, né? Orar eu oro todo dia, mas para que os irmãos, os demais também coloquem essas pessoas que estão com câncer, aleluia, louvado seja Deus, na oração. Deixa teu nome aí, fala assim, ó, irmãs, eu fulano de tal, eu estou enfrentando o tratamento do câncer. Tá bom, meus irmãos? Para que todos aqui possam orar por você. Amém? E colocar você também nesse propósito aí que nós vamos iniciar nesta madrugada. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês. E esta é a palavra de Deus para sua vida. Aleluia. Não desanima. Não desanima. Enquanto a vida há esperança. Enquanto a vida há esperança, não se desespere. Aleluia. Confia no Senhor. Eleva os meus olhos para os montes, dizia o salmista Davi. E de onde me virá o socorro? E o mesmo Espírito responde na sua boca. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor é o teu socorro. O Senhor é o nosso socorro. Não se desespere, no nome de Jesus. Confia no Senhor. Ele pode fazer grandes coisas por você. A palavra de Deus é essa para a tua vida. Meu irmão, minha irmã,
Não deixa que essa luta, que esse problema te sufoque. E não permita que isso venha fazer com que você jogue tudo para cima. E que você, não, sabe, deixa tudo para lá, não quer mais saber de nada. Não permita. Não permita. Jesus, ele sofreu, mas ele foi vencedor. Ele venceu tudo. E o que diz a palavra do Senhor em Efésios? Tudo posso naquele que me fortalece. Você vai vencer, irmã. Você vai vencer, irmão. Não desanima, confia no teu Deus. Você vai vencer esta provação, essa luta, essa tribulação que você está passando. Você vai vencer. Acredite. Você vai sair do outro lado, cantando o hino da vitória. E toda essa luta que você passou, todo esse problema, todo esse processo que você passou, você vai sair cantando o hino da vitória do outro lado e você vai sair com mais experiência com o teu Deus. Para que você saiba que no meio dessa luta, o teu Deus está contigo. E nenhum mal vai te suceder. O que o diabo quer é destruir a sua alma. Mas ele não vai conseguir. Então, creia no Senhor Jesus, porque ele venceu. Nós também iremos vencer, porque ele já nos garantiu a vitória. Amém, minha irmã? Amém, meu irmão? Deus abençoe vocês. Uma ótima semana para todos vocês, no nome precioso de Jesus. Não abandone sua cruz. Aleluia. Deus, ele é maior do que essa tua luta. Deus é maior do que essa tua provação. Não se esqueça disso, que Deus está em cima e está por cima de tudo. De tudo. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, irmã? Você ama a Deus, irmão? Pois é, o que você está passando vai contribuir para o teu bem. Esta é a palavra. Deus seja louvado.